Estava vendo um vídeo onde o rapaz está falando sobre um afogado em uma condição diferente, né? Que foi a questão da pessoa ter uma traqueostomia, tá? Eu falei muito sobre isso há um tempo atrás no meu canal Mestre do Hacker, né? Sobre a questão da traqueostomia. E ali o salva-vida estava falando, né, sobre a conduta, que precisava estudar sobre aquela conduta e tal. E fiz umas observações lá, né? Falei sobre a cânula de Guedel, que poderia ser usada ali para fazer a intubação, né? Para fazer a oxigenação direta e tal. E também por conta da secreção ali, né? Então a vítima está em parada cardiorrespiratória, tem todo um procedimento, né? Então a questão do bombeiro civil relacionada à traqueostomia. E eu fui falado sobre a questão do bombeiro civil não fazer um procedimento invasivo. Só que eu citei algumas condições. Por exemplo, você se depara com um bebê, né, que tem uma cânula zero e que essa cânula foi retirada e seus pais, por não saber às vezes colocar, que eu acho um absurdo. Muitas vezes os pais saem dos hospitais e não recebem o conhecimento da recolocação da cânula interna, né? Porque a traqueostomia ela tem duas cânulas, uma que vai dentro do orifício e uma externa que é retirada para fazer a limpeza, né? Faz a limpeza passando um cotonete por dentro e a interna é feita com aspiração, né? Com certos cuidados. Você pode ter um aspirador em casa ou levar na unidade e fazer a aspiração. Eu sei porque meu filho teve traqueostomia, então eu vi toda essa dificuldade. Como se usa velcro, a criança pode arrancar a cânula e se a pessoa não souber colocar, ou se o velcro estiver amarrado ali, ele demorar muito a desamarrar e para colocar, o espaço de uma cânula zero, que é a primeira, aquele espaço de carne vai se fechando e a criança simplesmente vai morrer por asfixia, tá? A criança começa a escurecer, eu sei porque eu passei por todo esse processo. Então a colocação da cânula, ela é um pouco difícil, assim, não é que seja difícil. Para um leigo não saberia fazer, tá? Um leigo não saberia fazer uma colocação de uma cânula de traqueostomia, porque ela é colocada de lado, depois você vira de frente e encaixa como se estivesse entrando no buraco da garganta aqui para baixo, né? Em direção à traqueia aqui para baixo. Então, é uma colocação que um leigo não saberia fazer. E eu falei sobre isso em relação ao bombeiro civil e agora aconteceu um afogamento onde uma vítima tinha uma traqueostomia. Só que essa vítima era adulta. Eu vou fazer uma explicação aqui básica do que eu sei, né, sobre essa situação, mas vocês podem pesquisar mais sobre isso. Quando uma pessoa é adulta e ela tem uma traqueostomia por muito tempo, isso significa que muita gente tem traqueostomia permanente. Isso significa que essa pessoa tem um organismo muito forte e se tirar aquela traque, o espaço, o buraquinho que é feito ali fecha e a pessoa morre asfixiada. Então ela tem que ter o uso da cânula para o resto da vida, tá? Ou algumas pessoas temporariamente usam por alguns anos, né, até poder tirar. Mas dependendo do problema, tem gente que usa para o resto da vida. Tem a cânula de ferro ou de plástico, né? Mas geralmente é uma de ferro, que fica horrível, né? E quando a pessoa tem um buraquinho com paninho, que vocês costumam ver, é porque aquela pessoa ela pode viver sem a traqueostomia, que é melhor, né? Porque é o buraquinho ali, ela não precisa ficar tirando para aspirar ali lá dentro, não precisa tirar a cânula para limpar, não precisa tirar a cânula externa para limpar, né? Porque com o tempo você tem que tirar de dentro também. Então, aquela pessoa que está com um buraquinho ali é porque o organismo dela conseguiu, não fecha o buraco, tá ali tipo um túnelzinho, né, cavado ali, que é o espaço da cânula, que o espaço fixa ali, cicatriza ali, e ali a pessoa respira por ali, fala por ali, né? Geralmente pessoas que têm câncer na laringe, pessoas fumantes, né? Ou pessoas que sofrem acidentes, têm traqueostomia. Algumas temporárias e outras permanentes. Então, só para vocês entenderem a situação. Então, quando se trata de cânula zero, de bebê, você imagina um acidente automobilístico, um acidente de carro. Bate-se o carro, aquela criança que estava na cadeirinha tinha uma traqueostomia que na hora soltou. Como que você vai fazer se você não é leigo? Se você não pode fazer um procedimento invasivo?
Só que o fator vida é mais importante. Se você não recolocar aquela cânula em tempo hábil, aquela criança vai morrer. Então, é um procedimento invasivo, não tão invasivo, porque quando você vai fazer um procedimento, por exemplo, de um preenchimento de um corte no pescoço, aí a pessoa está tendo uma hemorragia ali, cortou ali alguma artéria ali, e você tem que preencher com gases, né? Aquele lugar, você está fazendo um procedimento invasivo. Com luva, você está colocando gases para dentro de um corpo, né? É um procedimento invasivo que, se não for feito, a pessoa morre. Mas não é, você não estou falando de você fazer uma traqueostomia para salvar uma vida. Não é isso que eu estou falando. Jamais falaria isso. Eu estou falando de você fazer uma recolocação de um utensílio que a pessoa já usa, que seria a traqueostomia. No caso da criança, a cânula 0, se não for colocada em tempo hábil, a criança morre e vai morrer nos seus braços. Infelizmente, pela falta do conhecimento e também pela aquela situação de você achar que não deve fazer aquele procedimento ou nem tentar, por ser um procedimento invasivo, cola a placa de muita gente. Ou seja, nós temos que adaptar a conduta do nosso entendimento técnico, o nosso entendimento de primeiros socorros para certos tipos de vítima. Você vai pegar vários tipos de vítima ao longo do tempo, né? Você vai ter uma gestante para fazer, aí a gestante está engasgada, o que você faz? Vai fazer a remes? Então, tipo assim, você tem todo um estudo para certos tipos de vítima, para cada tipo de avaliação. No caso da traqueostomia, é pouco falado, até o dia que alguém pega uma situação como aconteceu aí, o rapaz afogou-se com a traqueostomia e ficou ali uma dúvida do que fazer. Eu já vinha falando sobre isso há um tempo atrás, só que os meus vídeos não têm tanta notoriedade, tanta visibilidade, e muitas vezes a pessoa não pega esses estudos, né? Mas eu vou compartilhar assim mesmo. É necessário que se faça um estudo, se entenda que existem pessoas com condições diferentes. Tem pessoas ligadas a equipamentos, né? Aquele BiPAP, né? Que é um equipamento lá que faz a respiração automática pulmonar da pessoa, né? Às vezes tem que fazer a troca do cilindro. Tem uma série de procedimentos totalmente que precisa ser estudado, tá, gente? Precisa ser estudado. Isso aqui são só algumas observações de algumas informações para que vocês possam, quando ver a situação, vocês saberem, então aquele ali se trata da pessoa que tem a traqueostomia e não pode tirar porque cicatriza.